Um bom dia, voltamos ao Congresso da SOCESP em São Paulo. Eu estou com o Dr. Lu, cardiologista, que vai explicar para a gente como acontece de alguém descobrir que tem doença arterial coronariana. Bom dia. Existem algumas situações, sintomas que as pessoas sentem e que podem sugerir que ela esteja tendo problema no coração. O mais comum é a pessoa se queixar de falta de ar, de cansaço, quando faz um esforço, sobre um lance de escada. Mas aquilo que faz a gente pensar num problema de coronária, que pode dar infarto, é o indivíduo sentir um aperto no peito, uma opressão. Não é pontada, é aperto, opressão, geralmente quando ele está fazendo alguma atividade física, qualquer que seja ela, ou com muito estresse. O estresse também pode desencadear isso. E que dura alguns minutos e vai de uma maneira que aumenta e diminui. Por exemplo, a pessoa está andando, começa a ter um aperto no peito, ela continua a andar, esse aperto aumenta, junto pode vir um pouco de falta de ar, ela para, se assusta, e em 2 minutos isso desaparece. Isso é o que a gente chama de angina do peito. É uma manifestação da doença. A outra manifestação, infelizmente, é o infarto. Ou seja, a pessoa com a primeira manifestação tem um infarto do miocárdio. E pode morrer, subitamente. Então, qual é a maneira que a gente tem de tentar identificar essas pessoas? Então, o que são fatores de riscos? São aquelas coisas que, quando estão presentes, fazem a gente pensar que a pessoa pode ter a doença. Por exemplo, idade. É um grande fator de risco. A partir dos 55 anos para homens e 65 para mulheres, existe uma chance maior de ter já essa doença, mesmo sem sentir nada. Ter diabetes, ter pressão alta, ter o colesterol, que a gente chama de ruim, elevado, ou o colesterol que a gente chama de bom, o HDL, muito baixo. São fatores que estão presentes na maioria das pessoas que acabam tendo este problema. Mas a idade, sem dúvida, é o mais fundamental. Por isso que a gente indica avaliações periódicas a partir de uma certa idade. Exatamente nessa idade onde é mais possível ter essa doença. Aos 20 anos, aos 30 anos, é muito mais difícil ter essa doença. A não ser que a gente esteja diante de pessoas, de famílias de doenças precoces. Então, são problemas genéticos que realmente podem levar uma pessoa que 25 anos até um infarto. Mas esta não é a regra. Dr. Lu, quais os exames que habitualmente o médico usa para conseguir esse diagnóstico? Quando a gente pensa em termos de população toda, existe uma maneira de eu avaliar as populações. Então, por exemplo, é aconselhável que aos 20 anos de idade, um indivíduo tenha pelo menos feito um teste de glicemia, de colesterol e um exame clínico para ver se ele tem a pressão normal ou não. Isso é suficiente. Se ele não tiver nada disso, ele é uma pessoa saudável, até logo. Vai ser revisto aos 30 anos. Agora, quando a gente vai para a idade de maior risco, ou se identificou que a pessoa já tem diabetes, ou se identificou que ela tem pressão alta, hipertensão, aí muda um pouco de figura. A gente aconselha que pelo menos a pressão arterial seja monitorada e frequentemente a pessoa vai ser medicada, ou vai mudar o seu hábito de vida, que é muito importante, perder peso, fazer atividade física pode mudar e fazer com que a pressão normalize. E a partir daí, uma avaliação anual geralmente é aconselhada. Com que exames? Principalmente quando o indivíduo chega perto de um risco maior, ou em vez de só pressão alta, ele tem pressão alta, ele tem diabetes, ele tem colesterol alto, ele está obeso, ele é sedentário. Às vezes a gente acha que esse indivíduo que já está num risco bem mais alto precise de uma avaliação, por exemplo, se ele puder fazer, com um teste ergométrico. Ah, é só isso? É, para a maioria das pessoas é isso. Só que existem situações em que a decisão é um pouco diferente em função de outros detalhes que a gente descobre examinando a pessoa ou conversando com a pessoa. Então não existe uma medida para todo mundo e nenhum exame para todo mundo? Não, não existe. Quando se fala em check-up, eu tenho que dizer o seguinte, quer dizer, se montaram esquemas de check-ups como se todo mundo fosse doente. Então você faz uma série de exames, são todos normais e todo ano é repetido. O sentido disso é nenhum.
Quer dizer, e existem estudos epidemiológicos mostrando que fazer check-up não muda grande coisa. Ou seja, o check-up tem que ser voltado individualmente ou quando você faz para uma grande população com um mínimo de exames. Né? Exames que possam detectar precocemente na faixa de idade que o indivíduo está. Não adianta fazer check-up com 25 anos e pedir 200 milhões de exames para um indivíduo normal. E repetir todo ano, porque vai dar sempre normal e não vai se fazer diagnóstico precoce de nada. Né? E existem, às vezes, alguns exames que são usados para a gente aferir risco e que são de imagem. Às vezes a gente precisa, por exemplo, de um exame que me ajuda muito a determinar, por exemplo, se eu tenho que dar uma medicação para o indivíduo que não sente nada, que é o chamado score de cálcio coronário. Ele me mostra, por exemplo, se tem ou não tem calcificação na artéria coronária. Mas eu vou fazer isso para todo mundo? Não, não tem sentido. Eu vou escolher pessoas nas quais eu tenho dúvida se eu devo baixar um colesterol e tenho que usar um remédio para isso. E quando eu uso um remédio, sempre que eu uso uma medicação, eu posso ter efeito colateral e vai ser para o resto da vida. Então, em algumas situações, eu preciso de um exame que ajuda, por exemplo, é esse. Ah, tem placa sim. Não, não tem nenhuma. A princípio é um exame que ajuda muito. Agora, é claro, se o indivíduo já teve infarto, se o indivíduo já tem diabetes, ele já ficou doente. Muda o patamar, mudam os valores que eu devo ter de objetivo para a pressão arterial, para o valor do LDL colesterol, para a qualidade de vida que ele deve ter, que deve ser toda mudada. Muito obrigado, doutor Lu. A gente continua aqui na Socesp e você ouviu, né? Converse com o seu médico, pergunte. Para isso a gente está te informando. A gente volta mais tarde com mais novidade. Até lá!